seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sou Antônio Andrade, especialista em fisioterapia e terapia intensiva, e o tema de hoje é como ter estabilidade financeira na fisioterapia e terapia intensiva. A vontade de vários fisioterapeutas é ter essa estabilidade, então a gente vai abordar como o raciocínio fisioterapeuta te ajuda a atingir esse objetivo e algumas estratégias que você pode colocar em prática para conseguir ter essa estabilidade. E a gente vai começar direto, falando algo que é meio controverso do que eu chamei para a aula. Chamei para a aula para dizer como ter estabilidade. E, parafraseando um empresário bem conhecido aí dentro de geração de valor dentro da internet, a estabilidade não existe. Independente se você está num concurso público, se você está numa UTI, se você é um concurso federal, concurso estadual, você está numa terapia intensiva, que é do hospital particular, você tem que entender uma coisa. A estabilidade total não existe. Mas você pode se prevenir e conseguir ter a capacidade de estar sempre se mantendo estável dentro da terapia intensiva. Sempre tendo estabilidade financeira, independente de onde você está trabalhando, sendo um fisioterapeuta intensivista que tenha raciocínio fisioterapêutico avançado e é o dono do plantão. E é isso que a gente vai falar aqui. Como você consegue isso? Independente, o hospital fechou. Já trabalhei no hospital que quase fecha. Quando eu era recém-formado, todo mundo ficou com medo ali de ser demitido. Então, trabalhando no hospital, o hospital começou a crescer. Aí, de uma hora para outra, o hospital ficou com 1, 2, 3, 4, 5 UTIs. 5 UTIs, essas UTIs lotadas de uma hora para outra. Uma UTI começou a reduzir a quantidade de pacientes, outra UTI começou a reduzir a quantidade de pacientes. O hospital começou a fechar uma UTI, depois fecha outra UTI, depois fecha outra UTI, ficou apenas com 2 UTIs e a quantidade de fisioterapeutas. Tinha a mesma quantidade de fisioterapeutas, com a menor quantidade de UTI, o hospital não queria demitir no começo, então o hospital queria tentar manter todos os profissionais, mas a gente ficou com receio, com medo. Nessa época, isso é lá em 2007, 2008, eu não tinha esse pensamento que eu tenho hoje, que na verdade você tem que estar preparado e estar totalmente capacitado para não ter medo de algo como isso. E além de você estar preparado para não ter medo de algo como isso, você tem que estar preparado para ter renda independente de um hospital. Eu consigo ter renda e ter estabilidade financeira independente do no hospital. Se eu sou fisioterapeuta intensivista, a gente vai abordar aqui dentro dessa aula como é que você consegue fazer isso. E também a gente vai abordar como você consegue ter uma estabilidade, que você fica com mais qualidade de vida, você está ali trabalhando, sabendo que você tem o retorno financeiro, que você tem aquele seu salário, que você pode dar ali e ir crescendo. Vai abordar aqui durante a aula. Mas não tem aquela estabilidade total. Você precisa se preparar para ser um fisioterapeuta diferenciado. Quando você está acima da média, todas as oportunidades são suas. E faltam profissionais qualificados. Faltam profissionais qualificados dentro da fisioterapia como um todo. E dentro da fisioterapia e terapia intensiva também. Eu não conheço um profissional qualificado que está ou fora do mercado, ou está ruim financeiramente dentro da área da fisioterapia e terapia intensiva. Eu não conheço um profissional que é acima da média. E é isso que você tem que buscar ser esse profissional acima da média e ter estratégias para se manter no mercado, ter estratégia para aumentar seu retorno financeiro, ter estratégia para se diferenciar. Pegaram esse primeiro ponto? Não existe estabilidade total. Você que faz sua estabilidade, você tem que sempre vender o seu serviço. Sempre você vende seu serviço. Dá um exemplo. Falando aí como eu estou dando um exemplo desse caso que eu trabalhei no hospital, o hospital quase fechava. E ele tinha vários fisioterapeutas, tinha que dividir os fisioterapeutas entre as UTIs. E o que é que o gestor do hospital fez? Não quero demitir, mas eu posso reduzir a carga horária dos fisioterapeutas. Quais os fisioterapeutas que são os mais qualificados? X, Y, Z. Pegou 4 fisioterapeutas e disse, esses fisioterapeutas ficam manhã e tarde dentro do hospital. Os outros fisioterapeutas vão revezar no final de semana. Quais foram os fisioterapeutas que tiveram mais estabilidade? Quais foram os fisioterapeutas que tiveram mais retorno financeiro durante esse momento? Os fisioterapeutas que estavam acima da média. E não foi tempo de atuação. Tinha fisioterapeuta nem tempo de casa. Tinha fisioterapeuta que tinha muito mais tempo de casa e foi para o final de semana. E ficou no horário pior. Porque o hospital tinha que dar resultado, queria profissionais qualificados atendendo, então ele pegou os fisioterapeutas mais qualificados.
que não é ter só o componente técnico. A gente tem dois componentes, o que faz você entrar no mercado de trabalho e o que faz você se manter. O entrar no mercado de trabalho, claro, você tem que ter a competência técnica. Ninguém vai contratar um fisioterapeuta que não tenha competência técnica. Mas se manter e evoluir dentro do mercado de trabalho, além da competência técnica, você tem que ter a competência de relacionamento, de atitude, de iniciativa. Existem dois tipos de competências que se chamam o hard skill e soft skill. Foi estudado isso aí pelo Exército Americano, o Exército Marinho, agora não lembro, as Forças Armadas Americanas, e eles estudavam quais eram os líderes dos pilotões que tinham o melhor resultado. E eles viam que o profissional que só tinha aquela parte da hard skill, era a parte pesada do tiro, do armamento, de gerar só a parte da guerra, ele tinha menos resultado do que o profissional que tinha um soft skill. Ele botava o soft skill que era mais leve, que é o que sabia se interrelacionar com as pessoas, é o que fazia network, é o que fazia contato, é o que pegava e entendia os seus liderados, entendia o ambiente. Esse daí é o que eles começaram a colocar na liderança dos pilotões, na liderança. Isso veio para dentro da área do trabalho, hard skill e soft skill. E quando você tem essa capacidade de entender que você pode ser esse profissional diferenciado, você consegue gerar uma estabilidade financeira para você, sem depender de um hospital, sem depender dos outros, você depende de você. É isso que você tem que pensar. Você tem que pensar em como você ter resultados sem depender do hospital. E isso você tem que ter essa capacidade de relacionamento, de network, de gerar resultado, de ter o raciocínio fisioterapêutico, de demonstrar e vender seu serviço, que é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui durante essa aula. Você tem que ter, além da competência técnica, a competência de network, relação profissional, de gerar resultado. Não adianta ter vários cursos se você não sabe se posicionar no ambiente de terapia intensiva, se você não sabe demonstrar como você está gerando resultado, se você não sabe vender seu serviço. Se você desenvolve as competências e habilidades para gerar resultado, demonstrar resultado e vender o seu serviço, você está acima da média e você vai ter retorno financeiro, você vai ter retorno profissional. Eu conheço profissionais que têm doutorado, mestrado, título de especialista, mas quando chega na UTI, o médico diz, tem que estubar o paciente, cara, tá certo, vou estubar, tem que aspirar, vou lá aspirar. Vamos lá pegar a seringa e colocar heparina para o médico colher a gasometria. Isso não vai fazer ele ser um profissional ter estabilidade. Ele é um profissional que deixa de ser um profissional que pensa e resolve problemas para ser um profissional técnico. E nada contra um profissional técnico, mas você, o fisioterapeuta, é um profissional pensante que gera resultado através do raciocínio fisioterapêutico. Você define sua conduta, você define para onde você vai, você tem autonomia se você sabe se posicionar, se você tem a capacidade técnica associada à capacidade de iniciativa e atitude. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos do método de fisioterapia intensiva que são 3 pilares: conhecimento teórico, conhecimento prático e iniciativa e atitude. Quando você tem a competência de gerar o resultado para você, independente do ambiente que você está trabalhando, você está transformando uma crença limitante em resultado. Como assim, Antônio? Vamos dar um exemplo. No momento, eu sou fisioterapeuta concursado da Marinha, estou como fisioterapeuta da Marinha. Mas eu fui transferido de Recife para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, comecei a trabalhar em outro hospital. Por pouco tempo, eu saí do outro hospital. Não valia a pena. Utilizei estratégias para atender pacientes críticos, particulares, em domicílio, com um paciente já ganhava mais do que o plantão. Você pode fazer isso também? Pode, mas tem que ter a competência e habilidades técnicas de relacionamento interpessoal, de contatos, de pensar de uma maneira fora da caixa. Não adianta querer o básico. Quando você faz o básico, você tem o base. Quando você está na média, você tem a base. Você precisa da base. Quando você está acima da média, você vira um coordenador, você vira uma rotina, você vira chefia. E não tem que brigar para melhorar o salário básico? Tem que também.
Também, mas quando você está mais habilitado, consegue se posicionar, consegue correr atrás, você está gerando resultado no fim, que é o atendimento, e esse resultado no fim se expande dentro de todas as áreas de atuação da fisioterapia. O que muitas vezes o fisioterapeuta faz, reclama, e não tenta modificar o ambiente que ele está trabalhando. Não adianta apenas reclamar se você não tiver uma estratégia para modificar o ambiente que você está trabalhando, o ambiente que você quer transformar e você quer ter resultado para você. Fui me empolgando sobre isso, porque isso eu escutei já várias vezes. E eu tenho um fisioterapeuta bem conhecido, vou falar o nome que eu não pedi aqui para falar, mas ele tinha uma frase muito, muito marcante. Se só sabe apenas reclamar, desista. Se você quer modificar, faça a melhor fisioterapia possível, esteja acima da média. O resultado para você, você começa a gerar. E quando você começa a gerar o resultado para você, esse resultado você pode ajudar outras pessoas a terem resultado. Quando você tem o conhecimento teórico, o conhecimento prático, iniciativa, atitude, você junta tudo isso e tem um raciocínio fisioterapêutico, através de processo de tomar decisão. Então, você está habilitado. E quando você coloca isso em prática, demonstrando o resultado dentro de um hospital, você vira o dono do plantão, um líder. Quando você vira o dono do plantão, o líder, você começa a ter pacientes particulares, paga um valor justo. Você vira coordenador de UTI. Você vira chefia. Você faz com que a fisioterapia consiga gerar mais transformação, mais resultado para os pacientes. E isso gera resultado para você também. Quando você faz isso, você não depende do local. O local que depende de você. Quer dizer que não é substituível? Por isso que eu disse que não existe estabilidade total. Mas quem você vai ser substituído? Vai ser você ou o outro que não faz isso? É o outro. Você vai progredindo na carreira. Não queira ser o profissional mediano. Seja o profissional acima da média. E aí, quando começa nesse pensamento que depende do hospital, não dependa de ninguém. Faça você o seu resultado. Esteja preparado. Corra atrás de gerar esse resultado para você. Tendo as competências técnicas, tendo conhecimento técnico, tendo conhecimento prático. Não dependa de você. Não dependa de você, não dependa dos outros, dependa de você. Fazer uma analogia aqui que vai ficar claro o que eu estou querendo dizer. A gente tem uma linha. Essa linha diz que é o salário base, certo? É um valor aqui que você recebe, tem uma certa quantidade de vagas para ganhar esse salário base. Então, certa quantidade de vagas para ganhar esse salário base. E aqui a gente tem 100 pessoas para 70 vagas. Só que dessas 100 pessoas, todas só fazem a média dos resultados que pode ser gerado. 100 pessoas só fazem a média do resultado que pode ser gerado. Essas 100 pessoas vão concorrer para 70 vagas. 30 pessoas vão ficar fora. Só que aqui em cima, a gente tem 20 vagas para profissionais que estão acima da média. Só que a gente só tem 10 profissionais que estão acima da média, que vão ganhar mais, que vão ter melhor retorno profissional, melhor retorno financeiro, que vão ter mais estabilidade, que vão poder escolher, que conseguem progredir, que conseguem evoluir na carreira. O que é que muitas vezes a pessoa pensa? Eu vou continuar no básico, vou continuar fazendo o que eu sei, simples, não vou discutir, não vou... E fica concorrendo a vagas que tem mais gente concorrendo. E isso é a média que vai acontecer. Você tem que, estando acima da média, as vagas têm mais vagas do que profissionais acima da média. Porque esse profissional é escasso. E aí você consegue ter a estabilidade. Você consegue ter um retorno financeiro melhor. Você consegue ser esse fisioterapeuta diferenciado. Todo mundo vai estar aqui? Não vai estar, porque é uma escolha das pessoas. Uma escolha porque não teve, ninguém falou isso para ela, porque ela não sabe, ou porque ela escolheu isso mesmo. Ser fisioterapeuta bom cansa, dá trabalho. Ser um fisioterapeuta intensivista bom cansa e dá trabalho. Eu sei que você pode estar dizendo, Antônio, tu tá falando, não é isso que eu vejo na prática. Não. Você está vendo um corte da área mediana. Mas você tem uma área muito mais oportunidade quando você está preparado com conhecimento técnico, com raciocínio fisioterapêutico avançado, com capacidade de relacionamento, com iniciativa e atitude. E aí você não depende do hospital, você não depende... Você faz o seu resultado. O hospital precisa de você, os pacientes precisam de você, e não você precisa dos pacientes, não você precisa do hospital. A gente tem que acabar com essa crença limitante, e eu já pensei dessa forma, eu estou dizendo isso, eu já pensei dessa forma. Eu fui aprendendo isso com a prática e levando várias porradas.
Então, eu cheguei quando eu sou recifense, sotaque pernambucano, sotaque forte. Até quando eu passei 6 anos morando no Rio de Janeiro, esse sotaque meu deu uma reduzida, mas ainda é forte. Eu tentava não perder o sotaque, tem que ser forte mesmo. Cheguei com cara de menino, tenho 39 anos, mas eu sei que eu tenho cara de menino. Tenho cara de menino, o pessoal disse. Se eu estiver falando alguma besteira, vocês podem corrigir. Então, tenho 39 anos. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu estava com quanto? Foi em 2015. Quantos anos? Aí eu vou errar o cálculo aí. Cara mais de menino ainda, sotaque pernambucano, treino no Rio de Janeiro e fui trabalhar no Hospital da Marinha concursado e fui arrumar emprego em outro hospital. Comecei a arrumar um emprego em outro hospital. Eu, com sotaque totalmente diferente do estado, sem conhecer ninguém, sem ter nenhum contato. Primeira vez que eu cheguei no Rio de Janeiro foi quando eu fui desse movimento da Marinha. Não conhecia nada, não sabia nada, nem sabia lá, não tinha andado nem no metrô do Rio de Janeiro, não sabia nada. Eu poderia ter dito, vou ficar na média. Vou ficar aqui, só dentro do hospital, dando meus plantão, recebendo salário da Marinha, que é bom, mas vou ficar só aqui e pronto. Só que eu não consigo. E aí eu fui entrar em outro hospital. Com 2 semanas, eu já estava tentando modificar tudo que tinha no hospital. O jeito que a pessoa tinha da discussão no round multiprofissional, como era a relação interpessoal, como tentei modificar tudo. O que aconteceu? O ambiente não estava preparado para isso, desse hospital. Eu saí desse hospital. Eu disse, eu não vou ficar no hospital que a pessoa tem que ficar pegando o circuito do ventilador quando sai o paciente do leito, é o fisioterapeuta que vai lá, desconecta o circuito do ventilador, vai lá, bota para esterilizar, depois ele pega o copinho da parede que está lá com secreção, vai lá tirar. Não vou trabalhar nesse hospital. Ah, não, mas o pessoal aceita porque o pessoal só sabe fazer isso. Pô, tu tá sendo muito forte, Antônio. Mas é para ser chato mesmo. Porque quem está aqui quer ser diferenciado. Então, o pessoal sabe avaliar a manuvacometria, calcular o índice de resistência à fadiga, sabe fazer um treinamento muscular inspiratório, definindo quanto vai colocar de carga e qual é o treinamento que vai ser feito, sabe associar um treinamento muscular inspiratório, um treinamento muscular expiratório, sabe fazer uma eletroestimulação, sabe fazer uma titulação de PIP, sabe identificar quando tem um auto-PIP, sabe otimizar uma PIP para reduzir a auto-PIP, sabe fazer uma progressão de reabilitação funcional, utiliza uma escala de funcionalidade dentro da terapia intensiva, avalia a capacidade vital para fazer uso da ventilação não invasiva, e aí eu poderia ir citando várias coisas que os fisioterapeutas não fazem. Quer fazer fisioterapia, o que é que acontece? Vai fazer outras coisas, porque ele não faz a fisioterapia. A partir do momento que você vai fazendo o que é da fisioterapia, você vai modificando o ambiente, você começa a ser respeitado. Mas isso é claro, você vai de forma gradativa. Antônio, tu desistiu? Não é que desistir, porque eu não precisava naquele momento. E outros hospitais que eu tinha que precisava, eu fui modificando com o tempo. E aí você também pode modificar com o tempo. E aí eu saí do hospital e fui utilizar outra estratégia. Já entrar em uma faculdade, com conhecimento da fisioterapia e terapia intensiva, entrei na faculdade. Virei professor da faculdade, com 1 ano eu virei coordenador do curso, com 1 ano e meio eu virei coordenador geral de todos os cursos da saúde. E não é para mim gabar, é para demonstrar, o cara que tinha o sotaque pernambucano, chegando no Rio de Janeiro, e em 2 anos ele era coordenador do curso de fisioterapia na faculdade. E se eu quisesse ficar lá só fazendo o básico, e ao mesmo tempo disso, correndo atrás de pacientes particulares, eu estou na agenda, e aí eu dizia, tem que reduzir alguma coisa, né? Os pacientes, tem um momento que eu disse, eu tenho que reduzir alguma coisa. No momento eu voltei agora para Recife, correndo atrás de outras coisas do mesmo jeito. Então, não, você achar que depende de uma lei, depende de um sindicato, você pode utilizar, você tem que brigar com isso também, mas não dependa disso. Pense que você é o resultado do seu serviço. Você tem que modificar um ambiente e gerar resultado. Dá trabalho? Dá. Se fosse fácil, todo mundo estava acima da média. Dá trabalho. Você tem que, algumas vezes, dar 2 passos para trás, para dar 3 para frente. Uma vez você dá 1 passo para trás, depois vai dar 3 passos para frente. E, a partir do momento que você entende isso, você deixa de pensar, eu tenho que depender dos outros. Seja híbrido. Trabalhe no hospital e tenha um consultório com atendimento de reabilitação cardiopulmonar, reabilitação e de pacientes críticos. Faça parcerias. Se você não tentou, não modificou o ambiente, saia do ambiente, vai para outra coisa. Aí é muito fácil, Antônio. Você está dizendo agora porque, eu já fiz isso, feito para você, eu fiz isso em outros momentos. Você também pode fazer. Dá trabalho? Dá. A pessoa tem dificuldade? Tem. Mas você tem que fazer. Eu quero o melhor para mim. O melhor para mim é isso. Defina metas, coloca num papel assim, ó. Papel. Já fiz isso várias vezes. Bota num papel,
Dentro do método de fisioterapia intensiva, a gente tem os encontros de mentoria individual, de discussão, discussão, o que é que a pessoa pode fazer para otimizar a carreira e por aí vai. E aí uma das coisas que a gente coloca é isso, ó, você tem que dividir metas. 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Aí eu pergunto para você, você quer daqui a 5 anos estar pensando isso? Ah, eu preciso que o hospital me dê uma oportunidade, eu preciso. Não, esteja totalmente preparado para gerar resultado independente de qualquer coisa. Foque, eu quero estar no concurso público. Pô, eu vou planejar 6 meses o que é que eu tenho que fazer, 1 ano o que é que eu tenho que fazer, 2 anos o que é que eu tenho que fazer, até atingir meu objetivo. Com 2 anos eu quero estar no concurso lá do estado aqui onde eu trabalho, para ter estabilidade. Pô, programa. O que é que eu tenho que estudar? O que é que tem de edital? O que é que eu tenho que avaliar? Tenho que estar preparado, independente, você vai ter que estar preparado. Ah, não, eu quero estar com um retorno financeiro daqui a 5 anos ganhando, daqui a 2 anos ganhando mais de 10 mil reais. O que é que eu preciso fazer para atingir esse objetivo? É ganhar o salário base da fisioterapia trabalhando em 2 hospitais? Ou eu posso virar um coordenador, ser chefe, começar a ter pacientes particulares, ser representante da área da fisioterapia em terapia intensiva, ser gestor, e aí você sobe o seu nível, outras pessoas vão subindo, você vai transformando o ambiente, a gente vai criando uma fisioterapia de mais resultado, fisioterapia de mais resultado, fisioterapia de mais resultado, elevando o nível da fisioterapia, e cada vez que a gente eleva o nível da fisioterapia, mais ela é valorizada. Primeiro, gere o resultado. Corra atrás através do resultado para o paciente, para você. Não é uma receita pronta, cada um vai ter sua meta a ser atingida, que é que eu falo com meus alunos. Tem aluno meu que, pô, eu quero só estar trabalhando em 2 hospitais. Aí a gente, vamos lá, quais são as suas dificuldades? Ah, eu estou tendo muita dificuldade no meu trabalho, quando consigo se posicionar, vamos, estratégia para isso. Não, eu quero entrar em outro hospital, estratégia para isso. Você tem, não, eu quero ter um retorno financeiro maior. A estratégia é essa. Você vai definir a estratégia de acordo com o seu objetivo. E aí você define o que você precisa aprender, plano de ação, o que fazer, por que fazer, quanto vai custar. Aí você define um plano de ação para a sua carreira. Quando você define o plano de ação para a sua carreira, você definiu o percurso que você tem que percorrer da fisioterapia, você não ficou perdido. E não há nada de errado você modificar o percurso. O que você não pode é ficar parado no meio de uma bifurcação sem saber para onde vai. Tem história, a história não é real, né? Apenas história, que vinha um burrinho andando em uma rua, morrendo de fome e morrendo de sede. E aí esse burrinho chegando em uma bifurcação, tinha uma placa. Por um lado tinha escrito, o burrinho sabia ler, tinha água, por outro tinha comida. E o burrinho ficou aqui. Ele teria que escolher água ou comida. E ele ficou aqui, porque ele estava morrendo de sede e de fome. E ele ficou com dúvida. E passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, e ele morreu de sede e de fome. Porque ele não escolheu para onde ele queria ir. E ele poderia ter escolhido, e depois, se ele quisesse modificar, ele voltava para o outro lado. Então, defina metas, sabendo que essas metas, se você quiser, você pode modificar depois. Mas você tem que definir metas para a sua carreira. O que é que você quer estar daqui a 6 anos? O que é que você quer daqui a 1 ano? O que é que você quer estar daqui a 2 anos? Independente para qualquer meta que você quer atingir, você tem que ter as competências técnicas, conhecimento teórico, o conhecimento prático e iniciativa e atitude. E isso vai gerar o raciocínio fisioterapêutico, se você quiser trabalhar na UTI, avançado na UTI, para atingir o objetivo. E aí não morrer nem de fome, nem de sede. Porque você sabe para onde você quer ir. Se você depois quiser modificar, você modifica.